Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais fundamentais da cibersegurança, o firewall. Para quem está na jornada de estudos para uma certificação ou só quer entender melhor como as nossas redes ficam seguras, esse material foi feito com muito carinho. E olha, se o conteúdo ajudar de alguma forma, já sabe, né? Deixa aquele like e se inscreve no canal, porque esse apoio de quem nos assiste é o que nos move a continuar criando mais material como este. Vamos nessa? Para começar, vamos com uma pergunta que está na base de tudo. Já pararam para pensar? Como é que uma rede, seja em casa ou numa empresa gigante, consegue se proteger de tantos perigos que existem na internet? Como ela sabe o que pode entrar e o que tem que ficar do lado de fora? Bom, para responder isso, a gente vai seguir um roteiro bem direto. Primeiro, vamos entender o que é um firewall. Depois, onde ele se posiciona e em que camadas da rede ele atua. Aí a gente parte para as funções do dia a dia, como o comportamento dele pode ser percebido e, para fechar com chave de ouro, a regra fundamental para nunca mais esquecer o papel dele. Então, vamos lá, direto ao ponto. O que, afinal de contas, é um firewall? A definição técnica diz que ele é um elemento de segurança lógica, que funciona como uma barreira controlando o tráfego com base em regras. A parte mais importante aqui é a palavra lógica. Sabe, não é um muro de tijolos, é um sistema inteligente que opera com base em políticas, em regras que nós definimos. Para ficar mais fácil de visualizar, a melhor analogia é a do guarda de fronteira. Imagina um posto de controle. Todo pacote de dados que tenta entrar ou sair da nossa rede é como um carro chegando nesse posto. O firewall, que é o guarda, vai pedir os documentos, vai checar a origem, o destino e, com base numa lista de regras, ele decide: você pode passar ou não, você está bloqueado. Simples assim. Certo? Mas onde é que esse guarda fica posicionado para ser realmente eficiente? Porque em segurança de redes, a localização é tudo. Então, os firewalls não são todos iguais. Eles podem operar em diferentes níveis ou camadas. Um firewall de camada 3, a camada de rede, é mais básico. Ele olha só o endereço IP, tipo um carteiro que só vê o CEP. Já o de camada 4, de transporte, é um pouco mais esperto. Ele olha as portas, ou seja, sabe se a comunicação é para um serviço de e-mail ou de navegação. E os mais avançados, de camada 7, a de aplicação, esses conseguem ler o conteúdo da carta. Eles entendem o que está sendo dito, se o tráfego é legítimo ou malicioso. E o lugar mais comum para posicionar o firewall é na borda da rede. Ele fica ali, sabe, exatamente na divisa entre a nossa rede interna, que a gente confia, e a internet, que é um território, digamos, selvagem. Tudo, absolutamente tudo que tenta cruzar essa fronteira, em qualquer direção, tem que passar pela inspeção dele. Mas o trabalho do firewall não é só proteger do mundo lá fora. Ele também é fundamental para organizar a segurança aqui dentro. Isso se chama segmentação de rede. Pensa assim, a rede Wi-Fi dos visitantes de uma empresa não pode, de jeito nenhum, ter acesso direto aos servidores com dados sigilosos. Então, a gente coloca um firewall no meio, criando uma barreira interna e garantindo que cada um fique no seu quadrado. Ok, já sabemos o que é e onde ele fica. Mas na prática, no dia a dia, o que um firewall realmente faz? Quais são as tarefas dele? Uma das funções mais básicas e poderosas é o controle de portas de comunicação. Olha esse exemplo. É uma prática muito comum bloquear a porta 25, que é usada para enviar e-mails sem criptografia, e só permitir a comunicação pela porta 465, que é a versão segura, criptografada. Só essa regrinha simples já elimina uma série de riscos de segurança. É um controle bem granular. E aqui tem algo que às vezes gera confusão. É muito, muito comum que o mesmo aparelho que faz o papel de firewall também faça outra coisa chamada NAT. O firewall, como a gente viu, foca em segurança, em filtrar o tráfego. O NAT, por outro lado, serve para traduzir os vários endereços IPs internos da nossa rede para um único endereço IP que aparece na internet. Embora sejam funções diferentes, elas trabalham juntas no mesmo equipamento, e o NAT acaba adicionando uma camada extra de segurança ao esconder nossa rede interna. Agora vamos para uma parte bem interessante. Como é que as ações de um firewall podem, digamos, mudar a nossa percepção sobre o funcionamento da rede e até nos enganar um pouquinho se a gente não souber o que está acontecendo? Com certeza alguém que está nos assistindo já passou por isso. Foi testar a conexão com o servidor usando o comando ping e nada, nenhuma resposta. A primeira coisa que vem à cabeça é: o servidor caiu, ou minha internet está com problema. Só que nem sempre é isso. Na verdade, essa falta de resposta pode ser o firewall trabalhando direitinho. O comando ping usa um protocolo chamado ICMP, e muitos administradores configuram o firewall para simplesmente ignorar, bloquear esse tipo de tráfego. Por quê? Para evitar que atacantes usem o ping para escanear a rede
e descobrir quais máquinas estão online, prontas para serem atacadas. Ou seja, uma mudança de perspectiva, né? Um ping que falha não significa necessariamente um erro na rede. Pode significar que a segurança está funcionando, que o firewall está fazendo o seu trabalho de deixar os dispositivos invisíveis para o mundo externo. Nesse caso, o silêncio é um sinal de que está tudo bem. E isso nos leva a um ponto muito importante. Cada ferramenta tem sua especialidade. O firewall é um mestre em proteger o perímetro da rede, em controlar o acesso. Mas ele não faz tudo. Para proteger chaves de criptografia, por exemplo, a ferramenta certa é um HSM, que é basicamente um cofre digital super seguro. É um ecossistema onde cada peça tem um papel crucial. Bom, com tudo isso que a gente conversou, chegamos ao ponto final, a nossa regra de ouro. Se for para guardar uma única coisa de toda essa análise, principalmente para quem está focado em provas e certificações, que seja isso. A essência de um firewall está nessas duas palavras: prevenção e controle. Ele não reage a um ataque, ele age antes, para prevenir que o acesso indevido aconteça. Então, se aparecer uma questão falando sobre impedir que alguém de fora entre na rede local sem permissão, a resposta quase sempre vai ser firewall. É a função principal dele. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Se o firewall é a nossa primeira camada, a camada de prevenção, qual seria o próximo passo? O que acontece se, por algum motivo, uma ameaça consegue passar por essa barreira? Qual é a próxima linha de defesa? Deixem as ideias nos comentários, vai ser ótimo continuar essa conversa por lá. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.